Tradicionalmente, os elementos de uma força de dissuasão nuclear, tanto do lado americano quanto do soviético ou russo, se preferir, sempre foram isentos de ataque, pelo motivo muito simples de que ambos os países consideram um ataque com armas convencionais a sua capacidade de dissuasão nuclear como equivalente a um ataque nuclear, justificando assim uma resposta nuclear. Ambos os lados levam isso muito a sério. Claro, a Ucrânia não faz parte dos acordos SALT, nem UNAD, Buenas Bordes Superforvingnat Isesser do Grupo Pervasser, e eles fizeram. Isso mesmo traio. And they've done so, and it's very dangerous. Hello everybody, this is Pascal. Olá a todos, aqui é Pascal Lotais, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando novamente com o embaixador Chas Freeman, que atuou como secretário assistente de defesa dos Estados Unidos e como embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita nos anos 1990. Embaixador Freeman, seja bem-vindo de volta ao canal. Welcome back to the channel. Semestre feliz para vocês. I'm glad we can have another debate. Fico feliz que possamos ter outro debate. Desta vez, estamos focando na Rússia e na Ucrânia, especialmente nas negociações atuais que estão acontecendo. Acabamos de ter a segunda rodada em Istambul. Estamos conversando hoje, meu dia 4 de junho de manhã, seu dia 3 de junho à noite. O que você acha do status das negociações do processo de paz, considerando que houve esse grande ataque de drones da Ucrânia contra a Rússia, e agora a Rússia está prometendo retaliar? Pelo menos Dmitry Medvedev disse isso. Quais são seus pensamentos? Dmitry Medvedev did so. What are your thoughts? Well, these aren't negotiations, they're meetings. Bem, isso não são negociações, são reuniões. É um progresso ver a Ucrânia conversando com a Rússia. Isso é resultado da pressão do presidente Zelensky, que havia se recusado totalmente a dialogar com os russos. Na verdade, ele emitiu um decreto proibindo qualquer negociação com os russos. De qualquer forma, eles estão conversando. O que saiu dessa reunião em Istambul foi uma troca de memorandos, delineando as posições dos dois lados, o que deixa claro que não há absolutamente nenhuma possibilidade de um entendimento. Portanto, a reunião foi breve, durou cerca de 1h30. Fico feliz que os russos tenham ido, apesar da provocação do ataque à sua força de bombardeiros nucleares, sobre o qual podemos falar e suas implicações. Mas fico contente que eles mantiveram a calma e foram até lá. Houve uma reunião profissional e os dois lados concordaram em trocar os corpos dos mortos e alguns prisioneiros vivos, que são deficientes ou mulheres. Prisoners who are disabled or female. And they also discussed other issues, like the alleged... Eles também discutiram outras questões, como o suposto sequestro de crianças das províncias orientais da Ucrânia para a Rússia, que os russos defendem como tendo resgatado essas crianças de uma zona de guerra. De qualquer forma, acho que eles também concordaram em continuar se encontrando. Isso já é um progresso, mesmo que não haja um consenso. O que essa reunião em Istambul deixa claro é que as questões entre os dois lados serão resolvidas no campo de batalha, não na mesa de negociações. Isso não é surpresa. Acho realmente estranho que pessoas no Ocidente imaginem que para negociar é preciso haver um cessar-fogo. Isso não é normal. É muito comum que as partes de um conflito estejam discutindo como alcançar um cessar-fogo e a paz no contexto de combates em andamento. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Acho que é justo dizer que o ataque à força de dissuasão nuclear russa, a força de bombardeiros, realizado pela Ucrânia, muito provavelmente com a assistência do M6, tem características bem britânicas. Os britânicos aprenderam, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, que possuem uma história gloriosa de apoio a insurgentes e guerra não convencional, remontando às guerras napoleônicas e ao apoio à resistência espanhola contra a ocupação francesa. Mas foi na Segunda Guerra Mundial que eles se tornaram muito proficientes em explodir pontes, assassinar pessoas e realizar operações militares não convencionais. Tudo isso tem todos os indícios de uma guerra secreta britânica.
Anyway, I think it's very clear that the timing. De qualquer forma, acho que está muito claro que o momento desses ataques contra os russos em território profundo da Rússia foi planejado para provocar os russos e sabotar a possibilidade de paz em Istambul. Os britânicos, os franceses e outros europeus não estão interessados em acabar com a guerra. Eles querem que ela continue. Portanto, a possibilidade de que ucranianos e russos pudessem realmente chegar a um acordo novamente, como fizeram em março de 2022, era bastante alarmante. Por isso, suspeito que o momento dos ataques tem a ver com isso. Felizmente, os russos mantiveram a calma. Acho que o líder deles, Vladimir Putin, tem uma reputação sólida de ser muito frio em relação às coisas. Não entra em pânico facilmente e reage com julgamentos ponderados em vez de decisões precipitadas. Consider judgments rather than sudden decisions. And the Russians went to Istanbul. That's progress. E os russos foram para Istambul. Isso é um progresso. Isso foi bom. Pelo menos eles estão conversando. Isso prepara o terreno para algo no futuro, talvez. Mas por enquanto, a guerra vai continuar, com os russos avançando em terra e os ucranianos atacando desesperadamente alvos no interior da Rússia ou alvos logísticos que apoiam o avanço russo. Esses ataques não terão qualquer impacto sobre o progresso dos russos em solo ucraniano. E eles, é claro, como você indicou, provocarão uma retaliação. Cada escalada por parte do ocidente da Ucrânia foi respondida com uma contra-escalada pelos russos. Não acho que desta vez será diferente, mas eles estão levando seu tempo para considerar como responder. Há muitos pontos para aprofundar aqui, mas talvez sua avaliação sobre a escolha dos alvos pela Ucrânia nesse ataque surpresa, de uma forma que acredito ninguém previu, especialmente os russos, que não imaginaram que isso fosse possível. Mas a escolha dos alvos faz parte da tríade nuclear da Rússia. São bombardeiros que podem até carregar armas nucleares. O que você acha disso? E quão grande você considera essa escalada? Ou quão grande você percebe essa provocação? Bem, vamos ser claros. Isso aparentemente foi planejado há 1 ano e meio. Isso significa que foi planejado na era Biden, provavelmente na era Rishi Sunak no Reino Unido. Zelensky, é claro, era o presidente da Ucrânia naquela época. Não está claro, dado o relacionamento adversarial entre o governo Trump e seus predecessores, e o fato de que o governo Trump aparentemente não se considera parte da continuidade dentro do sistema governamental americano. Então, o senhor Trump diz que a guerra da Ucrânia não é a guerra dele. Bem, a guerra dos Estados Unidos, claro. Uma guerra por procuração. De qualquer forma, não está claro se ele poderia saber sobre isso. Então isso é um mistério. E não é um mistério sem importância em termos dos cálculos e respostas russos. Mas deixe-me fazer alguns pontos sobre a escolha dos alvos. Em primeiro lugar, os bombardeiros em questão ficam expostos como parte das disposições do Tratado de Limitação de Armas Estratégicas, que exige que ambos os lados, americanos e russos, mantenham esses sistemas de armas visíveis para satélites e outras formas de vigilância aérea. Portanto, as pessoas que dizem que os russos deixaram essas aeronaves expostas por estupidez, eu não sei do que estão falando. Isso é uma obrigação legal. Em segundo lugar, tradicionalmente, os elementos de uma força de dissuasão nuclear, tanto do lado americano quanto do soviético, ou russo se preferir, sempre foram isentos de ataque, pelo motivo muito simples de que ambos os países consideram um ataque com armas convencionais a sua capacidade de dissuasão nuclear como equivalente a um ataque nuclear, justificando assim uma resposta nuclear. Ambos os lados levam isso muito a sério. Claro, a Ucrânia não faz parte dos acordos SALT, nem o Reino Unido. Portanto, eles estão livres, suponho, para desafiar essa isenção de forma travessa. E eles o fizeram. E isso é muito perigoso, porque ilustra um ponto que, na verdade, em outro contexto, deveria ser óbvio a partir do chamado dilema de Tucídides.
Ou seja, no caso da Guerra do Peloponeso, foram os aliados de Atenas que levaram Atenas à guerra. E os aliados de grandes países, os protetorados, por assim dizer, são passivos no sentido de que podem tomar atitudes que exigem uma resposta de seus patronos, algo que seus patronos normalmente não gostariam de fazer. Portanto, a primeira coisa é que isso é muito perigoso em termos de desafiar o equilíbrio nuclear. Na doutrina militar e nuclear russa, isso justificaria uma resposta nuclear. Até agora, isso não aconteceu, e isso é muito bom. Em segundo lugar, isso também é um precedente muito ruim em os métodos de Weeds. Havia caminhões construídos com tetos deslizantes removíveis, que eram então entregues a motoristas contratados russos para atravessar a Rússia, chegando até a Sibéria Oriental, onde eram estacionados. Os tetos eram então remotamente direcionados para se retrair, momento em que drones emergiam e atacavam os bombardeiros. Bem, pense nisso. Alguém, por exemplo, os Estados Unidos, que tem um enorme volume de tráfego de caminhões entrando pela fronteira com o México, pode agora ter confiança sobre o que isso significa. O que foi feito aos russos pode ser feito aos Estados Unidos, ou ao Reino Unido, ou à França, ou à China, ou a qualquer outra potência nuclear. E assim, o perigo e os riscos de uma ação encoberta contra forças nucleares aumentaram perceptivelmente. E esse é outro aspecto da instabilidade. Então, acho que, no geral, atribuir à Ucrânia ações ousadas ou incrivelmente imaginativas reflete uma falta de preocupação com as implicações do que acabou de acontecer, que são bastante consideráveis. Felizmente, até agora vimos, nas interações entre potências nucleares, como Índia e Paquistão, ou Estados Unidos e Rússia, um grande grau de cautela. Mas agora temos pessoas, no contexto de Gaza, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, defendendo que uma bomba nuclear seja lançada sobre os palestinos. Então, a aversão nuclear, que nos protegeu do uso repetido das armas que destruíram Hiroshima e Nagasaki, está claramente se desgastando ou quase não existe mais. Isso não é bom. Não, isso não é nada bom. Você está absolutamente certo. Quero então relacionar essa discussão também com as negociações que estão acontecendo com o Irã. Mas antes de fazermos isso, eu queria saber sua opinião sobre a forma como as interações atuais entre os Estados Unidos, a Ucrânia e a Rússia estão sendo retratadas. Li hoje de manhã um artigo na Russia Today, e até mesmo a Russia Today fala sobre os Estados Unidos estarem agora frustrados e potencialmente desistindo de seu papel como mediador no conflito. E essa imagem dos Estados Unidos como mediador está presente em todos os lugares no momento. Eu não acho que isso possa ser, ou deva ser entendido dessa forma, mas como você vê essa ligação? SWO, Ucrânia, Rússia. O que está acontecendo? Bem, eu acho que o presidente Trump claramente quer promover a paz na Ucrânia. Também acredito que ele tem uma compreensão muito limitada das exigências russas para a paz. Ele absorveu muita propaganda ocidental que atribui à Rússia motivações e objetivos que ela não tem, e ignora declarações russas que são bastante claras sobre o que a Rússia exige para a paz. Ou seja, alguma discussão e algum acordo sobre uma arquitetura de segurança revisada para a Europa, que dê à Rússia um papel nos conselhos europeus e reduza seu medo de invasão estrangeira vinda do Ocidente. Algo que tem precedentes tanto nas eras napoleônica quanto hitlerista e que não pode ser ignorado, além de também tranquilizar os europeus ocidentais quanto à sua visão, em grande parte ilusória, de que os russos querem invadi-los e conquistá-los. Os russos nem conseguiram avançar muito na Ucrânia após 3 anos. Eles tomaram 20% da Ucrânia. Na minha opinião, estão prestes a tomar mais, mas estão longe de estar em posição de varrer a Europa em uma conquista. Portanto, ambos os lados precisam ser um pouco mais realistas, e em especial os europeus, que não têm nenhum plano de paz a apresentar,
precisam pensar em como consolidar sua própria estabilidade e paz no futuro. E como fazer isso independentemente dos Estados Unidos, que parecem querer paz e estabilidade na Europa, concordarem ou não. Ou seja, os europeus precisam desenvolver uma visão europeia de paz e estabilidade na Europa, algo que ainda não formularam. Então acredito que há múltiplos impedimentos ao progresso, não apenas no contexto Rússia-Ucrânia, mas também no contexto Israel-Palestina, no contexto do Irã. Israel-Palestine context, the Iran context, and the common element in all of these is the disorderly. E o elemento comum em tudo isso é a mente desordenada de Donald Trump, que tende a internalizar visões conspiratórias ou falaciosas sobre realidades estrangeiras e agir impulsivamente com base nisso. Ele preside em Washington sem nenhum processo de formulação de políticas digno desse nome. Assim, temos uma situação em que seu aliado, o diplomata amador Stephen Witkoff, sai por aí e se encontra com iranianos, russos, israelenses e até mesmo com o Hamas, de forma indireta, e encontra soluções razoáveis para os problemas com os quais está lidando, em sua própria cabeça. Ele concorda com os iranianos que eles podem ter um nível mínimo de enriquecimento de urânio, de modo que possam manter usinas nucleares, e deixa de lado, é claro, o reator de pesquisa que fornece isótopos radioativos para fins médicos. Isotopes for medical purposes. Someone helpfully advised me that Alguém me aconselhou de forma útil que isso exige um enriquecimento de 20%. Eu não sabia disso. De qualquer forma, ele concorda com isso. Depois volta para Washington e é imediatamente instruído pelo lobby israelense a se comportar e retrata o que havia concordado. Então, a essência do processo de negociação é que os americanos entram, parecem ser razoáveis, depois mudam as regras do jogo e se tornam irracionais. E agora a exigência é que o Irã deve abrir mão de todo o enriquecimento e também se desarmar, destruir sua força de mísseis balísticos e cortar ou reduzir suas relações com a resistência à hegemonia israelense no Levante. E de forma semelhante, vemos no caso da Ucrânia com a Rússia, que o Sr. Witkoff entra em uma reunião com Vladimir Putin. Ele não tem equipe no momento, ele está lá sozinho. He has no staff at present. He's there by himself. There's no American interpreter to ensure that Não há um intérprete americano para garantir que a forma como suas opiniões são transmitidas reflita seus propósitos e nuances. Ele ouve o que ouve, volta para conversar com o presidente e conta o que ouviu. Se isso é preciso ou não, ninguém sabe, porque não há registro da conversa. E essa é uma maneira muito inédita de conduzir a diplomacia. Eu diria também que no caso de Israel e Palestina, o Sr. Witkoff foi e negociou um aparente cessar-fogo, uma trégua em 3 etapas, com Israel e o Hamas. Os israelenses então repudiaram isso após a primeira etapa. Os Estados Unidos então mudaram de lado e apoiaram Israel. E claro, agora temos o espetáculo macabro dos Estados Unidos operando junto com o exército israelense para criar pontos de distribuição de alimentos em Gaza, que francamente servem de isca para os serviços de inteligência israelenses eliminarem aqueles que desejam eliminar o que eles estão fazendo. Eles estão atirando em pessoas desesperadas por comida que vão a esses pontos de distribuição. Era para haver 4 para 2 milhões de pessoas, mas só 3 estão funcionando. Tudo isso é uma farsa desesperada. E a liderança muda constantemente, porque aqueles que se envolvem percebem que é uma farsa e não querem fazer parte disso. Então, o que temos é um governo em Washington que não é muito competente em conduzir negociações, muito pelo contrário, e que não está organizado para produzir posições de negociação coerentes e consistentes. Portanto, nada está acontecendo. E isso realmente frustra o Sr. Trump. Acho que ele genuinamente quer resolver esses problemas, mas não sabe como fazer isso. E as pessoas que ele escolheu para resolver estão aprendendo no trabalho ou são incompetentes. Isso é por causa da desconfiança profunda da administração Trump em relação aos mecanismos existentes. Porque existe todo um departamento de Estado, e existe o Pentágono, e deve haver pessoas capacitadas dentro dessas estruturas que poderiam elaborar estratégias e planos. E você sabe, o coronel Douglas Macgregor me disse,
Pascal, não há estratégia. Tudo isso está sendo feito no dia a dia. Well, you know, I think there are still some very competent Bem, people in você sabe, eu acho que ainda existem pessoas muito competentes nas duas instituições que você mencionou, o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa. Eu servi em ambos. Acho que é uma grande experiência a ser aproveitada ali, mas ela não está sendo utilizada. Acredito que o governo Trump nomeou 42 pessoas como embaixadores. Nenhuma delas é diplomata de carreira. Todos são grandes indicados políticos. E o Departamento de Estado foi esvaziado por Tillerson e pelo secretário de Estado, Mike Pompeo. Ele agora tem 4 cargos, nenhum dos quais consegue desempenhar adequadamente. Secretário de Estado, chefe de arquivo dos Estados Unidos, diretor do Conselho de Segurança Nacional, esqueci qual é o outro, mas sim, chefe da USAID, que na verdade nem existe mais. Então o que está acontecendo é a sabotagem sistemática do governo permanente que apoia os políticos. E eu acho que isso levanta uma questão. O Sr. Trump e seu movimento político alegaram que foram sabotados em seu primeiro mandato pelo chamado Deep State. Mas eu diria 2 coisas sobre isso. Primeiro, não há evidências de que ele tenha feito qualquer esforço para conquistar o apoio da burocracia permanente. Ele imediatamente descartou tudo o que eles tinham a dizer. E segundo, ele foi traído não tanto por eles, mas sim por seus próprios indicados. Pessoas como John Bolton, que sabotou o suposto esforço para produzir a paz com a Coreia do Norte e outras iniciativas. Nikki Haley, que foi sua embaixadora nas Nações Unidas, mas que se voltou contra ele, e assim por diante. E mais uma vez, ele nomeou pessoas de competência e lealdade duvidosas. O critério parece ser lealdade a ele em vez de competência. Essa é a base das nomeações. Mas eu acho que tanto a competência quanto a lealdade são questionáveis. I think both the competence and the loyalty are questionable. Certo. Eu também acho, especialmente personagens como Pete Hegseth e outros, que pertencem a essa nova restrição do establishment. Mas o que você acha que é a reação dos outros agora? Porque, se olharmos isso do lado da Rússia, ou também do Irã e da China, o que vemos é um Estados Unidos volátil, altamente volátil, onde é realmente difícil até mesmo entender onde está o poder e onde as decisões são tomadas. E isso era verdade sob o governo Biden, e até mesmo sob o governo Trump. Continua de uma forma diferente. E ao mesmo tempo, você tem uma Europa que parece ter perdido o juízo e ainda acha que, sabe, a guerra com a Rússia tem algo a ver com tipo, não podemos recompensar a Rússia, sabe, precisamos defender blá blá blá. Quero dizer, o mundo inteiro agora vê que a Europa é incapaz, mas de alguma forma está presa em um mundo de fantasia mental. Como você acha que Rússia, Irã, China e outros encaram isso, supondo que eles tenham processos mais bem estruturados? Bem, lamento dizer que nenhum deles realmente quer conversar com o presidente Trump. E parte disso se deve à forma como ele tratou Zelensky e Cyril Ramaphosa. Por que alguém iria querer participar de uma reunião com alguém que vai tratá-lo com o desprezo e a retórica violenta que ele usou nessas 2 ocasiões? Agora, temos a Casa Branca dizendo que está muito esperançosa de que em breve haverá uma ligação telefônica entre o presidente Trump e o secretário-geral Xi Jinping da China, o presidente Xi Jinping, e nada por parte dos chineses. Suspeito que eles não estão entusiasmados com isso. Sabe, na minha carreira diplomática, conversei com pessoas que eram realmente insanas em algumas ocasiões. Na verdade, depois que deixei a carreira, e tive uma conversa falecido com o Gaddafi em Líbia. E passei mesmo tempo com Jonas Savimbi em Angola. I spent a lot of time dealing with Jonas Savimbi in Angola when he was afflicted with cerebral. Angola, quando ele estava acometido de malária cerebral e frequentemente num estado mental assassino. Tenho que dizer que não se pode ficar muito entusiasmado com esse tipo de encontro. Pode-se realizá-los e tentar tirar o melhor proveito possível, mas você fica com uma sensação meio enjoada quando é solicitado a se encontrar com pessoas tão imprevisíveis quanto Donald Trump claramente demonstrou ser.
E eu também argumentaria que, é claro, reuniões de cúpula não são o caminho para resolver problemas complexos. Eles precisam ser tratados em níveis mais baixos, por especialistas, e reservados para a ratificação de acordos alcançados sob a orientação dos líderes das várias partes. Não chegamos lá. Não há acordo sobre nada com nenhuma dessas partes. Os Estados Unidos continuam propondo um cessar-fogo na Ucrânia, apesar do fato de que os Estados Unidos são co-beligerantes com a Ucrânia. E os Estados Unidos e a Ucrânia estão perdendo a guerra. Bem, pessoas que estão perdendo guerras gostam de cessar fogos. Isso é totalmente compreensível. Elas querem manter o que estão perdendo, mas não estão em posição de impor isso ao lado que está avançando. E como você indicou no início, há uma contradição entre ser um co-beligerante e ser um mediador, e não se pode simplesmente trocar de papel instantaneamente nesse sentido. Vimos isso no contexto das discussões entre Ucrânia e Rússia, em que os Estados Unidos querem mediar, mas ainda são um co-beligerante, e os russos consideram isso assim como espero os ucranianos. Os ucranianos obviamente gostam disso, os russos não. Também vimos isso no contexto Israel-Palestina, em que os Estados Unidos estão totalmente alinhados com Israel, mas afirmam ser mediadores em questões como a libertação de reféns, assistência humanitária para aqueles que estão sendo privados de comida pelos israelenses em Gaza, e assim por diante. Então há muita confusão aqui. Isso não é uma diplomacia clara, tradicional ou eficaz que estamos observando. E seria bom nesse contexto se a Europa, que tem uma tradição distinta em diplomacia, demonstrasse isso. Mas em vez disso, o que vemos da Europa é um vício um tanto infantil pela guerra, o que é ainda mais ridículo, porque a Europa não tem a capacidade de conduzir a guerra que insiste em querer. Então, acho que vou encerrar dizendo, acredito que há uma centelha de esperança, de certa forma. Odeio dizer isso como americano, mas ver os europeus, França, Alemanha, Grã-Bretanha em particular e Espanha, trabalhando com os sauditas sobre um reconhecimento prometido de um Estado palestino, isso constitui uma declaração de independência desses governos em relação à tutela americana. Isso é animador, porque a única maneira de vermos uma resolução tanto do conflito europeu na Ucrânia quanto do conflito em Gaza é se os europeus exercerem influência independente. Recentemente, tive uma conversa com uma amiga britânica que observou que os Estados Unidos haviam aconselhado fortemente a Grã-Bretanha. Donald Trump havia aconselhado fortemente Keir Starmer a não reconhecer a Palestina. E o comentário dela foi, sabe, a Grã-Bretanha já tem um rei, não precisa de outro. E acho que todos estaríamos melhor se os europeus exercessem um julgamento independente, consistente com sua tradição muito distinta de diplomacia. Sim, eu realmente temo que o pouco que está sendo feito não seja suficiente para lidar com isso na escala maior necessária. Mas existem várias interpretações sobre os motivos pelos quais o governo Trump tenta encerrar a guerra na Ucrânia e também buscar um acordo com o Irã. A interpretação benigna, é que esse é um governo de paz que realmente gostaria de ser pacífico. E a menos benigna é que os Estados Unidos, especialmente esse grupo da equipe Trump, na verdade só gostariam de redirecionar o foco para a China. E recentemente tenho ouvido mais dos meus amigos taiwaneses que me dizem, desde embaixadores até pessoas que trabalham em um escritório, quero dizer, pessoas comuns, que me dizem, estamos preocupados em nos tornar a próxima Ucrânia, porque parece que estamos sendo preparados para isso. O que você pensa sobre isso? Bem, eu acho que ambas as teses estão corretas. Ou seja, os Estados Unidos estão realmente caminhando por uma política America First, que julga os assuntos externos com base nos interesses americanos e não nos interesses de aliados ou estados protegidos. Em outras palavras, uma abordagem muito egoísta e centrada em si mesma em relação aos assuntos mundiais.
Estamos vendo isso em relação a todas as questões que você mencionou. No caso de Taiwan, Taiwan basicamente teve um caminho livre com o apoio ideológico americano. Primeiro, o anticomunismo sob Chiang Kai-shek e, mais recentemente, a democracia na recém-democrática sociedade de Taiwan. Mas eu acho que muitas pessoas nos Estados Unidos estão começando a perceber que uma guerra por Taiwan não só destruiria a democracia e a prosperidade de Taiwan e teria um enorme impacto no comércio global de tecnologia, dado o papel central de Taiwan na área de microchips eletrônicos, como também arriscaria uma troca nuclear com uma China poderosa. E mesmo que não chegasse a esse ponto, haveria o risco de derrota em armas convencionais nesse cenário. Além disso, acho que todos na região sabem que há dois países que estão mais ou menos alinhados com os Estados Unidos na questão de Taiwan. Um é o Japão, o outro são as Filipinas, mas nenhum deles se ofereceu para se envolver ativamente na defesa de Taiwan. Portanto, fazemos simulações, jogos de guerra, que mostram que uma guerra por Taiwan provavelmente custaria tanto à China quanto aos Estados Unidos até 2/3 de suas marinhas e forças aéreas. Isso destruiria os Estados Unidos como potência global. Existem pessoas pensando sobre isso, e sempre achei absurdo Taiwan imaginar que poderia resistir militarmente contra a sociedade muito maior do continente chinês. Por mais capaz que seja, o equilíbrio militar agora está claramente desfavorável a Taiwan e aos Estados Unidos. E não é certo se os Estados Unidos viriam em auxílio de Taiwan. Mas enquanto isso, temos sido excessivamente provocativos. Concordamos que não haveria relações oficiais com Taipei, mas temos uma espécie de embaixada com bandeira e fuzileiros navais de guarda em Taipei. Concordamos que não haveria tropas na ilha. Agora temos pelo menos 500, talvez 1.000 soldados supostamente envolvidos em treinamento. Aliás, foi assim que entramos no Vietnã. E do ponto de vista chinês, isso é um gatilho que garante uma intervenção americana. Pessoas nos Estados Unidos estão defendendo o posicionamento prévio de munições em Taiwan, aprofundando assim o compromisso com uma guerra com a China por causa disso. E por fim, é claro, tínhamos concordado que não teríamos um compromisso de defesa com Taiwan. Forneceríamos as armas necessárias para que ela se defendesse, mas nada além disso. E nós tivemos, sob Joe Biden, com toda a sua limitação cognitiva, pelo menos 4 ocasiões em que ele, de forma unilateral e inconstitucional, afirmou um compromisso de defesa com Taiwan. Isso é um desastre prestes a acontecer. Já estamos no meio de um desastre na Ásia Ocidental, com as metas mudando repetidamente nas negociações com o Irã, a ponto de os iranianos continuarem nas conversas apenas porque, pelo mesmo motivo que nas Mil e Uma Noites, as pessoas se perguntavam quando o cavalo deveria ser treinado para falar, se ele realmente poderia aprender a falar, se o imperador poderia morrer, se algo poderia acontecer. Mas vamos prolongar o processo, porque enquanto ele continuar, não há guerra. E no caso Gaza, Palestina e Israel, temos o mesmo estado de confusão. Coisas realmente inacreditavelmente horríveis acontecendo, com os Estados Unidos totalmente cúmplices de Israel em suas ações, e Israel ganhando uma reputação de mal absoluto e comportamento inaceitável internacionalmente. Países europeus agora começam a questionar se devem manter o tipo de relação de apoio que tinham com os israelenses. Judeus ao redor do mundo estão tentando se desvincular da associação com as atrocidades sionistas. E sabe, nada disso é bom, e não estamos enfrentando a situação. Parece que estamos em algum tipo de piloto automático muito confuso. Concordo. Mas você acha que agora, por mais horrível que seja o genocídio em Gaza, e eu realmente acho que é um genocídio, e as ameaças autoritárias, sabe? As ameaças de vamos bombardear o Irã se o Irã não concordar com nossos termos? Isso é, claro, uma violação da Carta da ONU.
como nenhuma ameaça de guerra e assim por diante. Para mim, agora há mais clareza. Você também acha que estamos chegando a um momento de mais clareza, onde, apesar da propaganda que vimos nos últimos anos, agora está tão descaradamente óbvio que tudo o que você expôs está acontecendo, que isso vai mudar um pouco os cálculos? Talvez da forma como vimos a Arábia Saudita e o Irã tentando ter uma relação mais próxima, que a China está tentando ter um impacto positivo ao intermediar certos acordos em áreas onde isso é possível. Não dá para resolver tudo, mas há certas coisas acontecendo que, para mim, sugerem que há um pouco mais de clareza sobre quais são as premissas básicas sobre as quais o mundo funciona. Well, I'd put it differently. I think there's Bem, eu colocaria de outra forma. Acho que há uma exposição e revelação do vazio da hipocrisia. No governo Biden, houve muita conversa sobre a chamada ordem baseada em regras, que, na minha opinião, quando analisada, significava basicamente o poder faz o certo, em vez de deferência às regras estabelecidas por consenso internacional. Ou seja, governado por uma única potência em seu próprio interesse, que criava as regras conforme avançava. Tudo isso acabou. Agora vemos diretamente, sem qualquer disfarce. É tudo, o poder faz o certo. E isso é um tipo de progresso, e certamente está produzindo um afastamento do público mundial em relação aos Estados Unidos e ao Ocidente. E está provocando uma reavaliação, uma espécie de reflexão na Europa que há muito tempo estava ausente. Então talvez isso seja positivo. So perhaps that's positive, but the horrors that have produced this. Mas os horrores que produziram isso são difíceis de contemplar. E alguns de nós têm dificuldade para dormir à noite, sabendo que nossos governos estão basicamente envolvidos na construção de um Auschwitz no Mediterrâneo, e dizendo, bem, isso está sob administração israelense, mas nós gerenciamos os chuveiros de onde sai o gás. E, aliás, pegue uma fatia de pizza no caminho para a câmara de gás. Quero dizer, isso é basicamente uma metáfora para o que está acontecendo agora. E é muito difícil conviver com isso. Isso não representa o que nós, no Ocidente, tínhamos orgulho de representar, que eram os valores do iluminismo, a criação do direito internacional, a ordem baseada em regras da Carta das Nações Unidas. Tudo o que tentamos criar após a Segunda Guerra Mundial e a era do fascismo e do militarismo, nos anos 1930, agora desapareceu. E estamos em outra era em que os meios militares são a primeira resposta para qualquer questão. A diplomacia é uma reflexão tardia. E eu diria que, em muitos aspectos, a diplomacia é mais uma forma de manipulação do que um esforço sério para resolver problemas. Isso é desanimador sob qualquer ponto de vista. E é onde estamos. Vou fazer um comentário final aqui, que é o seguinte. Os Estados Unidos, é claro, são o maior responsável por esses pecados de gestão internacional, de relações internacionais. Mas não está sozinho. Todas as sociedades ocidentais agora sofrem com 3 dificuldades. Primeiro, uma má distribuição de riqueza, o crescimento da classe plutocrática, a financiarização do capitalismo e a redução ou desindustrialização das economias. E para a esquerda, isso é motivo de grande ressentimento. Ou seja, a distribuição de renda é desigual. Plutocratas desfrutam de privilégios políticos que equivalem à corrupção do processo político. A esquerda está muito preocupada, a direita não está nem um pouco preocupada. Mas tanto a esquerda quanto a direita estão muito preocupadas com o que veem como a incompetência, corrupção e ineficácia do governo. E ninguém, nem a direita nem a esquerda, tem muita expectativa de que o governo possa fazer algo útil para resolver os problemas. Assim, ambos são contra o sistema atual. Eles não têm fé nele, tanto a esquerda quanto a direita. Por fim, a direita, é claro, está agitada com a presença de pessoas de culturas e religiões estrangeiras em seu meio. Há xenofobia, há racismo e há um sentimento, que compartilham com a esquerda, de que a classe política dominante é indiferente às suas demandas, de que as eleições acontecem e seus votos são ignorados.
The elite goes on doing whatever it wants, regardless. A elite continua fazendo o que quer, independentemente da opinião popular. E, basicamente, o público é tratado com desprezo em vez de respeito. Então, todas as sociedades ocidentais parecem estar sofrendo com esses males. É por isso que você vê os resultados que viu nas eleições na Polônia e por que há confusão na política da França. E eu diria que o Reino Unido não é exceção. Não sei sobre a Suíça. Espero que vocês estejam isentos disso na Suíça, mas duvido. Isso certamente está presente na política alemã. E assim, esse tipo de constelação de desespero nas sociedades ocidentais, esse descontentamento, leva à escolha de líderes que não são muito experientes em governança, e a políticas voláteis e confusas, e a demagogia e a política interna que produzem a volatilidade que mencionei. That produces the volatility I mentioned. So this is a sad circumstance. Então, esta é uma circunstância triste. E, basicamente, o que isso diz no final das contas é que a cura para a desordem e o perigo internacional está em casa, em reorganizar, reformar e colocar em ordem nossos próprios sistemas políticos e lidar de forma eficaz com as fontes do descontentamento popular, que são reais. A riqueza está sendo concentrada no topo e negada aos pobres. Os pobres estão ficando mais pobres, os ricos estão ficando mais ricos. Os governos não estão prestando atenção às necessidades e exigências de sua população. A população está respondendo dizendo, bem, nós não confiamos que vocês façam muita coisa. E como resultado, temos governos que são cada vez mais vistos como ilegítimos e que implementam políticas que também carecem de legitimidade. That also lack legitimacy. Sim. E, infelizmente, a resposta europeia às queixas da população em geral tem sido despejar ainda mais dinheiro agora no complexo militar industrial e na militarização. Mas, infelizmente, é o que temos. Embaixador Freeman, muito obrigado por nos dar uma visão tão ampla do seu pensamento sobre para onde as coisas estão caminhando. Você realmente esclareceu muita coisa. Se as pessoas quiserem ler mais sobre o que você pensa, elas devem acessar sua página inicial, certo? Vou colocar na descrição. Existe algum outro lugar onde elas possam ler seu trabalho? Não, sou um rabugento aposentado e freelancer. Eu mesmo montei meu site, o que significa que ele é algo horrivelmente primitivo. Eu realmente não sei o que estou fazendo, e admito isso. É uma página inicial maravilhosa, e ela reúne todos os seus textos excelentes e brilhantes. Então eu incentivo todos a irem lá e encontrá-los, porque você também faz muitas palestras, e a versão escrita vai para sua página. É uma fonte incrível. Obrigado. Sinto muito por ser tão absolutamente pessimista em relação à situação atual, mas não vejo a solução chegando tão cedo. Estamos testemunhando um genocídio transmitido ao vivo e, como você disse, um Auschwitz no Mediterrâneo. Isso é tão horrível quanto possível. Sabe, quero dizer, definitivamente é a pior coisa que já vi em minha vida em termos de atrocidade, e ainda está acontecendo. Então, é difícil ser positivo em relação a isso. Você chamou isso de genocídio, mas você não está sozinho. A Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, 200 organizações não governamentais, incluindo os mais proeminentes defensores dos direitos humanos e do Estado de Direito, como a Human Rights Watch, a Anistia Internacional, entre outros. Todos julgaram que isso é um genocídio. Portanto, negar que é um genocídio é um crime político. E precisamos chamar as coisas pelo nome se quisermos enfrentá-las. E este é um horror de um tipo que não vemos desde a década de 1940. Concordo. Embaixador Chas Freeman, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado. Thank you.